Queridos, a paz do Senhor, é sempre um privilégio e uma alegria poder estar na casa do Senhor. E vocês que são de casa e que me conhecem, sabem que eu considero um privilégio dobrado poder compartilhar a palavra do Senhor com a igreja que também é a igreja do Senhor. Bem-vindo, Wesley. Glória a Deus. Eu estou muito feliz nesta noite por essa oportunidade. Eu quero convidar vocês para lermos dois versículos, primeiramente no livro de Isaías, capítulo de número 53. Isaías, capítulo de número 53. Aliás, capítulo 55, versículos 10 e versículo 11. O versículo 10 diz que a chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. O versículo 11 diz que assim também é a minha palavra, ela não volta para mim vazia, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Se você puder também abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7, enquanto vocês abrem as Bíblias, caminham até Lucas, eu quero fazer uma pergunta para todos os presentes aqui. Quantos aqui têm problemas? Oh, glória a Deus. Parece que nós temos 30% de pessoas que têm problemas e temos 70% de pessoas que não têm problemas. Então, os 30% que têm problemas, fiquem atentos, eu estou entre vocês. Os 30% que têm problema, eu estou entre vocês. Eu tenho uma mensagem para os 30% que têm problema. Os 70% que não têm problema vão se perguntar, e eu, o que eu faço? Eu costumo dizer que a palavra do Senhor, ela é como a medicina. Ela tem o objetivo de prevenir, de diagnosticar, de tratar e de curar. Se o seu caso não é de tratamento nem cura, pode ser que seja um caso de prevenção ou diagnóstico. Então, se você não tem problema, glória a Deus por isso. Mas fique atento e atenta à palavra. Pode ser uma palavra para você de prevenção ou de diagnóstico. Me surpreendeu que tão poucas pessoas têm um problema. Eu realmente acreditava que mais de 30% das pessoas presentes aqui teriam problemas, até porque eu sei que, inclusive, as crianças têm problemas. Algum tempo atrás, quando meu filho tinha 4 anos de idade, eu liguei do trabalho para a mãe dele, e ela falou, que bom que você ligou, João. O Gustavo quer muito falar com você. Perguntei o que houve. Ela disse, fale com ele. Aí tá bom, eu falei, Gustavo, tudo bem, filho? Ele, não, pai, não está tudo bem. O que houve, Gustavo? Pai, eu estou com um grande problema. E aí, quando uma criança de 4 anos te diz, eu estou com um grande problema, obviamente você fica pensando, né? O que será um grande problema para uma criança de 4 anos de idade? Eu pensei por alguns segundos e claro que perguntei, o que aconteceu? Ele disse, pai, a perna do Homem-Aranha soltou. Homem-Aranha é um boneco que ele tinha, que ele gostava muito desse boneco, dormia com ele, aquelas histórias todas de criança, e soltou a perna do Homem-Aranha. Eu disse para ele, filho, me perdoe, eu não vou conseguir resolver o seu problema aqui à distância, mas te prometo, logo que chegar em casa, nós vamos dar um jeito nisso. Então, por favor, guarde a perna do Homem-Aranha junto com o Homem-Aranha, para que não se perca, e quando chegar em casa, nós vamos dar um jeito nisso. E cheguei em casa por volta de umas 8 da noite naquele dia, e lá vem o Gustavo correndo com o Homem-Aranha e sua perna solta para mim. Ele chegou com o super-herói dele, que estava sem perna. E eu, então, a primeira coisa que fiz naquela noite foi desmontar o Homem-Aranha. Tinha um parafuso nas costas dele, desmontei, encaixei a perna de novo, parafusei, resolvi o grande problema do meu filho, e até hoje eu sou mais poderoso que o super-herói para ele. Porque eu resolvi o grande problema que ele tinha. Nesta noite eu gostaria de falar com vocês sobre o que fazer com os seus problemas. Quem tem problema, fique atento, porque talvez você descubra nessa noite o que fazer com os seus problemas. Quem não tem, também fique atento, porque quando você estiver diante de um grave problema, que pode ser também que tenha soltado a perna do seu Homem-Aranha, eu não sei qual é o seu Homem-Aranha, pode ser que tenha soltado a perna do seu boneco de estimação, do seu brinquedo predileto.
E quando isso acontecer, talvez você saiba o que fazer se atentar para a palavra do Senhor nessa noite. Nós vamos ler mais um texto no livro de Lucas, no capítulo 7. Eu gostaria de, antes de lermos esse texto, lembrar o primeiro texto que nós lemos, que a conclusão dele é o Senhor dizendo o seguinte, que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. E nesta noite eu compartilho para vocês essa palavra com a convicção de que essa é uma palavra do Senhor e com a experiência pessoal de que a palavra do Senhor, ela não volta vazia, mas ela faz aquilo que o Senhor deseja fazer. Ela cumpre os propósitos que o Senhor intenta cumprir. E eu sei que nesta noite o Senhor tem um propósito ou tem uma série de propósitos pessoais conosco e o Senhor estará cumprindo o que é o propósito da sua palavra. Nós vamos agora para um texto no livro de Lucas, capítulo de número 7. Eu vou ler o versículo 1 até o versículo 10. Lucas, capítulo 7, versículos 1 a 10. O versículo 1 diz, quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência: "Esse homem merece, de fato, a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós." Então, Jesus foi com eles, porém, quando estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus: "Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. E acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Envie somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá lá, e ele vai. Digo para outro, venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isto, e ele faz." Jesus ficou tão admirado quando ouviu isso, então virou-se e disse para a multidão que o seguia: "Eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel." Aí os amigos... Obrigado, Márcio. Aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado e santo é o teu nome, Jesus. A personagem central desse encontro de Jesus é um homem cujo nome nós desconhecemos e do qual nós sabemos apenas a sua profissão. A palavra diz que ele era um centurião. Ele era oficial romano, comandante de uma centúria. A centúria era uma unidade de infantaria do exército romano que tinha de 80 a 100 legionários. E esse homem era um capitão daquela centúria. O que impressionou Jesus nesse homem é o sentimento e a fé que esse homem demonstrou. O significado original da palavra grega problema é obstáculo, ou seja, algo a vencer. É importante saber que Jesus se preocupa com os nossos problemas. Jesus se preocupa com os nossos problemas. Eu não sei o quanto isso é importante para você, mas para mim é muito bom, todos os dias, quando eu me vejo diante de um problema e me vejo diante de uma dificuldade, eu sei que Jesus se preocupa comigo. Eu sei que Jesus se ocupa e se preocupa também com os meus problemas. Ainda que os meus problemas possam parecer com aquela perna do Homem-Aranha, que pode ser muito insignificante para ele diante do grande poder que ele tem, mas ele se preocupa com os meus problemas. E, além disso, ele nos ajuda a suportar os nossos problemas e ele nos ajuda a resolver os nossos problemas. A cada problema vencido, cresce a nossa fé em Deus. Devemos observar que há vários tipos de problemas. Alguns problemas nós podemos evitar. Por exemplo, amizades prejudiciais, vícios, sexo fora do casamento, cobiça, maledicência, mentira e outros tantos. E há outros problemas que eles surgem em razão das circunstâncias da vida e sobre os quais nós não temos controle.
Desemprego, a gente vive um momento de crise no país. O desemprego é um problema que nós não temos controle sobre ele. As doenças, a morte de uma pessoa querida, os filhos que se afastam da fé, crise financeira, crise no relacionamento conjugal e muitos outros problemas sobre os quais nós também não temos controle. Diante dos problemas, você pode escolher as suas atitudes. Você pode reclamar, pode ficar amargurado, pode ficar depressivo, pode ficar revoltado com Deus e com as pessoas e com a igreja, ou você pode confiar em Jesus e ter fé de que Ele te ajudará a resolver os seus problemas. Talvez você se pergunte, mas como Deus poderá me ajudar? O Salmo 107, versículo 13, ele ajuda a responder. Ele diz, então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor os livrou de todas as suas aflições. Quando nós estamos angustiados e quando nós recorremos ao Senhor, Ele nos ouve e Ele nos livra das nossas aflições. Nesta mensagem, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas que nós podemos fazer, que você pode fazer, quando você estiver diante dos seus problemas. A primeira coisa, e é fundamental, é reconhecer que você tem um problema. Reconheça que você tem um problema. Por isso eu comecei perguntando quantos têm problemas. Eu posso perguntar de novo? Quantos têm problemas? Oh, aumentou, agora é 70%, já não é mais 30%. Glória a Deus. Então a primeira coisa é reconheça que você tem problemas. Não fique tampando o sol com a peneira ou fazendo pose para selfie. Se você quer mesmo que seus problemas sejam solucionados, tome uma atitude. Enfrente seus problemas com sinceridade e fé. Observe o que diz o texto de Lucas, capítulo 7, versículo 2, o texto que nós lemos, diz o seguinte, havia um oficial romano que tinha um empregado, a quem estimava muito, o empregado estava gravemente doente e quase morto. Note que o oficial romano, ele reconheceu que ele tinha um problema grave. Era um empregado que ele gostava muito, ele estimava muito aquele empregado estava gravemente doente, estava quase morto. E que especial, né, o sentimento daquele oficial para com o empregado, que na verdade a minha versão diz que é um empregado, e na realidade ele era um escravo. Ele era um escravo e o centurião se preocupava com os seus escravos, a ponto de, ao ver a gravidade da doença daquele escravo, ele entendeu que aquele era um problema grave, e ele entendeu que aquele era um problema seu. Nós, muitas das vezes, diante de um problema na família, diante de um problema no trabalho, diante de um problema da igreja, a gente diz o seguinte, me inclua fora dessa. Nós precisamos de mais pessoas que amem mais. Nós precisamos de pessoas que se preocupem mais. Nós precisamos de pessoas que estejam realmente dispostas a ajudar os outros a levarem a sua cruz. Nós precisamos dessas pessoas. Nós precisamos dessas pessoas. E esse centurião, ele dá esse exemplo. Era um escravo, mas era um problema do centurião e ele reconheceu como um problema muito grave. Reconhecer o problema e a sua gravidade é fundamental para que você tome decisões corretas sobre como proceder para solucionar os seus problemas. Então você reconhece que tem um problema e, uma vez que você reconhece, você já caminhou um pouco em direção a resolver o seu problema, porque daí você pode tomar decisões corretas para resolver esse problema. O próximo passo, depois que você reconhecer a gravidade dos seus problemas, é crer que Jesus pode resolver seus maiores problemas. O oficial romano ouviu falar de Jesus, é o que diz o versículo 3. Ele ouviu falar de Jesus e enviou a Jesus alguns líderes religiosos judeus, pedindo que Jesus curasse o seu servo, o seu empregado, o seu escravo. Ele ouviu falar de Jesus. Oh, que fé maravilhosa!
Oh, como eu fico impressionado com aqueles crentes que ouvem falar de Jesus e eles creem em Jesus. Como eu fico impressionado quando eu ouço alguém. Eu estava com uma pessoa na terça-feira dessa semana, eu estava com uma pessoa e ela estava ao telefone e alguém que está com uma doença grave ligou para conversar com ele. Ele falou, eu ainda creio em cura divina. Eu creio muito na cura divina. Como, aleluia, nós precisamos de crentes e de pessoas que creem em Jesus. O centurião era romano, certamente ele não era crente, mas ele ouviu falar de Jesus e ele creu. Ele creu. Sabe o que acontece conosco na igreja? Nós ouvimos falar de Jesus segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Ouvimos falar de Jesus várias vezes, são tantas mensagens por semana, mas nós não cremos mais. Nós não cremos mais. Como nós precisamos voltar à simplicidade. Como nós precisamos voltar à simplicidade e crer na palavra de Deus. Como nós precisamos. Quando alguém disser, eu estou com dor de cabeça, em vez de dizer, eu tenho um doril, eu tenho um anador, dizer, vem cá, eu vou orar por você, e impor a mão sobre a cabeça daquela pessoa, crendo na palavra que diz que nós vamos impor a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Como que nós precisamos de voltar a viver e a experimentar o poder dessa palavra? Houve um tempo que a igreja tinha muita experiência e pouco conhecimento. Mas, glória a Deus, ela tinha experiências verdadeiras. Ela tinha experiências verdadeiras. E hoje me entristece o coração porque nós temos muito conhecimento. Me entristece o coração porque nós temos pregadores que poderiam passar horas seguidas pregando para vocês. Mas como falta experiências verdadeiras de pessoas que creem na fidelidade do Deus dessa palavra. Ah, como eu sinto falta daquelas pessoas que ouvem a palavra, se apegam e dizem, eu creio, porque essa palavra não volta vazia. Queridos, eu preciso, aleluia, eu preciso de mais crentes assim ao meu lado. Eu preciso de mais crentes que ouçam a palavra, tomem a palavra para si, vivam a palavra, experimentem o poder e a fidelidade de Deus. Eu não prego muito, vocês sabem que não. Eu não prego muito. Prego poucas vezes. Pode contar quantas vezes eu prego. Mas como eu gostaria de ter uma audiência que cresce mais nessa palavra. Como eu gostaria, Arabaxurianda canta labás, aleluia, porque o Deus dessa palavra é fiel, o Deus dessa palavra é poderoso, o Deus dessa palavra é infalível, Ele é infalível, Ele é poderoso, se Ele disser que faz, Ele faz. É por isso que eu prego a palavra que não é minha, é dele, eu posso falhar, Ele não falha, Ele não falha, Ele não falha. Ah, glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Creia que Deus pode resolver seus maiores problemas. O oficial romano ouviu falar de Jesus e ele creu e ele tomou uma atitude. Não basta apenas ouvir a palavra de Deus. Não adianta você ouvir essa mensagem se você não acreditar e se você não tomar uma atitude. Eu quero que uma pessoa, pelo menos aqui nessa noite, ouça essa mensagem e tome uma atitude. Uma pessoa sequer. Ouça essa mensagem e tome uma atitude. Eu te asseguro, essa é a mensagem de Deus para nós. Eu te asseguro que sim. Mas tome uma atitude. Tome uma atitude. Aleluia. 2 Timóteo 1,7 diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Nós podemos agir. Nós temos um espírito de poder, de autoridade. 1 João 5,4 diz que porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória do que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé, ela vence o mundo. Agora, ela só vence o mundo se você ouvir e se você crer. Outro aspecto maravilhoso que eu gosto nessa palavra é que o centurião, ele ouviu e ele creu. Por que ele ouviu? Porque alguém falou para ele.
Ele ouviu porque alguém pregou para ele. Alguém falou para ele de Jesus. Alguém falou do poder, da autoridade. Alguém falou dos milagres de Jesus e ele creu. Nós também precisamos de pessoas que falem de Jesus. Nós também precisamos de pessoas que falem de Jesus. Nós também precisamos de pessoas que creem nesse Jesus e falem desse Jesus. Qual é o seu maior problema hoje? Lembre-se de que só não é possível resolver o que não é real. Portanto, vá à raiz de seu problema. Deixe de superficialidade. Pare de fazer rodeios. Pare de fazer vista grossa. Abra o seu coração para Jesus. Creia. Não há problema que Jesus não possa resolver. Não há doença incurável. Não há dívida impagável, não há caso perdido, não há qualquer situação impossível para o nosso Jesus. O anjo, quando anunciou o nascimento de Jesus, ele disse, porque para Deus nada é impossível. O nosso Deus pode todas as coisas. O nosso Deus pode todas as coisas. A terceira coisa que você deve fazer é reconhecer que só pela graça de Jesus os seus problemas serão resolvidos. Os versículos 3 a 7 diz o seguinte: quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência: esse homem merece, de fato, a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Versículo 6, então Jesus foi com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. E acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. O oficial romano ele era um homem bom. Na avaliação dos líderes judeus, obviamente, líder não é qualquer pessoa, líder é uma pessoa com capacidade crítica, com capacidade de avaliar. Na avaliação dos líderes judeus, o oficial romano era um homem bom. E eles foram interceder por ele porque, na cabeça deles, aquele homem merecia ser abençoado, ele merecia aquele milagre. Porém, aquele oficial também fez uma autoavaliação. Enquanto os líderes, que eram amigos do centurião, foram interceder por ele junto a Jesus, ele ficou em casa e ele fez uma autoavaliação. Enquanto ele fez essa autoavaliação, ele concluiu: eu não mereço, eu não sou digno. Aí ele chamou outro grupo de amigos e falou: vá até Jesus e diz para ele: não vem não, eu não mereço nem que o Senhor entre na minha casa. Eu não mereço nem falar pessoalmente com o Senhor. Então não venha, porque eu não sou digno. Olha que coisa interessante, né? Era um homem de autoridade, era um homem considerado bom por outras pessoas, pela liderança daquela cidade, e ele disse: olha, eu não mereço, eu não sou digno. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não pense que você será abençoado por ser uma boa pessoa, por ser um bom crente, por ser um crente consagrado, como nós dizemos. Não creia que você vai ser abençoado ou que você vai se tornar digno, merecedor das bênçãos de Deus por conta dos seus jejuns e das suas orações. Não que eles não sejam necessários. Ore, jejue, sim, mas não é por conta disso que você vai ser abençoado. Você não vai ser abençoado por ser uma boa pessoa, você não vai ser abençoado por ser um bom filho, um bom marido, um bom vizinho, um bom empregado, um bom patrão, um bom juiz, um bom governador. Nenhum de nós é digno das bênçãos de Deus. Só as recebemos pela graça de Cristo, sem a qual nós estaríamos perdidos. Efésios 2, versículos 8 e 9, esclarece que, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Não há o que nós possamos fazer. Não há o que nós possamos fazer, além de crer, além de confiar, além de tomar atitudes com fé no nosso Senhor Jesus. Aleluia! Quando nós fazemos isso, nós somos alcançados pela graça dele. E o que mais que você deve fazer? Dependa exclusivamente do poder de Jesus. Ainda no versículo 7, quando o centurião concluiu que ele não era digno de receber a visita de Jesus ou de falar pessoalmente com Jesus,
ele também disse para aquelas pessoas que foram, o segundo grupo que foi encontrar com Jesus, ele também disse para eles o seguinte: olha, diz para ele que eu não sou digno, mas peça, por favor, que ele diga somente uma palavra e o meu servo sarará. Diga somente uma palavra e o meu servo sarará. Aleluia. Queridos, que poder tem a palavra de Jesus. Que poder tem a palavra de Jesus. Que poder tem a palavra do nosso Deus. Não sei quantos de vocês já meditaram sobre a criação. Na maior parte da criação, Deus usou somente um verbo, haja, e em resposta, ouve. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia! Ele não precisa de matéria-prima. Ele não precisa que os mestres, que os cientistas tenham definido as fórmulas. Ele não precisa que os métodos estejam esclarecidos. Ele diz, haja. Aleluia! E acontece porque ele tem todo o poder. E esse centurião reconhecia isso, então ele manda dizer a Jesus, olha, diz somente uma palavra e o meu servo sarará. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você acha que Jesus não pode resolver o seu problema, ninguém mais poderá. Se você acha que Jesus não pode resolver o seu problema, ninguém mais poderá. Não adianta você ir fazer promessa em outro lugar. Não adianta você ir a fazer oferendas em outro lugar. Não adianta você buscar solução em outro lugar. Eu tenho certeza que no nosso meio aqui tem várias pessoas que antes de conhecer a Jesus buscaram solução em vários lugares e não encontraram solução até que elas conheceram a Jesus e encontraram uma solução verdadeira para a sua vida e para os seus problemas. Então, se você pensar que Jesus não pode resolver, olha, não tem solução para você, porque ninguém mais pode resolver os seus problemas. Deixa eu dizer para vocês uma outra coisa. Há problemas contra os quais não adianta você lutar com suas próprias forças. Não adianta contar com um bom advogado ou com um médico renomado. Não adianta investir toda a sua inteligência, nem todos os seus recursos financeiros. Há situações que você deve depender exclusivamente do poder de Jesus. Você não precisa ver nem tocar em Jesus. Você apenas precisa ter fé e depender dele. Você precisa ter fé e depender dele. Nós gostamos daquelas músicas que diz que tem um anjo passando, nós gostamos daquelas músicas que manda a gente tocar em Jesus, mas o que acontece? A gente não consegue materializar isso. Eu nunca consegui, confesso para vocês, estou na igreja há muito tempo e nunca consegui materializar isso. Ah, mas eu consigo sim colocar minha fé em ação. Eu consigo crer em Jesus. Eu consigo depender dele. Aleluia! E quando eu faço isso, ele, mais uma vez, sempre demonstra o cuidado, amor e fidelidade dele para comigo. Sujeite a sua vida à autoridade de Jesus. Olha que interessante. Aquele homem, ele depende exclusivamente de Jesus. Ele diz, Jesus, não venha, mas mande a sua palavra. E eu creio na sua palavra, mas ele sujeita-se inteiramente à autoridade de Jesus. E aí ele diz o seguinte, versículo 8. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Esse homem era um homem importante. Numa época em que o domínio de Roma sobre os territórios conquistados era imposto pela força militar, ele era um centurião que, como já disse, comandava uma centúria que tinha de 80 a 100 soldados. Como um oficial romano, ele entendeu que a autoridade de Jesus era inquestionável e tão natural quanto a sujeição dele como militar aos seus superiores. Ele entendeu que a autoridade de Jesus ela era inquestionável. Os conceitos de autoridade e insubordinação e suas consequências eram muito claros para aquele capitão do exército romano. A penalidade para quem desobedecesse a uma ordem de seu superior no exército romano era a pena de morte. No Brasil, deixa eu ver... nosso irmão que é militar, acredito que devemos ter outros militares aqui. Eu estava lendo o Código Penal Militar até para esclarecer uma dúvida. Encontrei lá que no Brasil, se
o que você fizer não for muito grave, se a consequência da sua insubordinação não for muito grave, você vai ficar preso por 1 a 2 anos. Essa é a pena. E um detalhe, viu, Abimael? Depois que tudo vira sábado, continua valendo. Continua respondendo. Então, a subordinação aos superiores na carreira militar, ela vale quando você está na ativa e também quando você se aposenta. E a penalidade se aplica quando você está... Isso, fica na reserva, desculpe. Quando você fica na reserva, desculpe, não sou especialista nesse tema. Mas se você estiver em atividade ou não, você responde criminalmente por insubordinação. Na cabeça daquele capitão do exército romano, isso era muito claro. Essa autoridade, o conceito de autoridade e subordinação era muito claro. E ele entendeu, assim como eu tenho soldados, assim como eu tenho servos, e que eu dou a ordem e eles cumprem, a ordem de Jesus é inquestionável. Então, se ele mandar somente uma palavra, o meu servo vai sarar. Queridos, olha que compreensão maravilhosa do poder do nosso Jesus. O centurião, ele compreendia que a autoridade de Jesus é inquestionável, e assim como ele dava ordem aos seus subordinados, e era prontamente obedecido, ele entendeu. E quando Jesus dá uma ordem, ela é prontamente obedecida no mundo espiritual e no mundo material. Aleluia! Eu não sei quanto a você, eu não tenho o mínimo medo de macumba. Não tenho o mínimo medo de macumba. Não tenho o mínimo medo de outros trabalhos. Por quê? Porque no mundo espiritual, Jesus dá uma ordem e os demônios obedecem. Jesus dá uma ordem e os anjos obedecem. Jesus dá uma ordem e a natureza obedece. Jesus dá uma ordem e a vida obedece. Jesus dá uma ordem e a morte obedece. Aleluia! Então Ele é Senhor dos céus e da terra. Ele é Senhor do presente e do futuro. Aleluia! Quando Ele ressuscitou em Mateus 28:18, Ele chega para os seus discípulos e diz: olha, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Não há nada que fuja ao controle e ao domínio do nosso Senhor Jesus Cristo. E aquele capitão do exército romano já entendia isso. Você certamente conhece pessoas que colocam o santo de cabeça para baixo como castigo pelo santo não ter operado o milagre que ela esperava. Eu já ouvi de alguns crentes que eles colocam Deus contra a parede e pressionam Deus e muitas vezes testemunham. Aliás, isso não é testemunho, é testemunho, né? Quando a pessoa vem dizer que colocou Deus contra a parede e que Deus respondeu a oração dela, ela foi abençoada por ter colocado Deus contra a parede. Todas as vezes que eu ouço isso, eu me lembro que eu gosto de doce e às vezes a minha competição, algumas vezes em casa aparece muita formiga, a minha competição é com as formigas doceiras. E uma formiga doceira, eu sou pelo menos 1.200 vezes maior do que ela. Pelo menos 1.200 vezes maior do que ela. E eu fico pensando, uma formiga doceira me confrontando ou me afrontando por causa de um pedaço de doce. Imagina vocês a cena, uma formiguinha 1.200 vezes menor que eu me confrontando porque ela quer alguma coisa e eu não vou ceder. Ou se eu ceder, ela vai sair dando testemunho dela, dizendo, viu? Eu enfrentei ele daquele tamanho, coloquei ele contra a parede e ele me deu um pedaço de doce. Queridos, não é pressão, não é porque você colocou o nosso Deus contra a parede. O nosso Deus é um Deus de bondade, de graça, que não leva em conta o tempo da ignorância. Por isso mesmo, na nossa ignorância, Ele nos abençoa. Ele nos abençoa. Então, submeta-se à autoridade, submeta-se ao poder, sujeite a sua vida à autoridade de Jesus. Não faça como esses que querem determinar o que Jesus deve fazer. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Será que alguém pode colocá-lo contra a parede? Será que alguém pode mesmo? Sujeite sua vida à autoridade de Jesus. Nós estamos caminhando para o fim. Cultive uma fé sincera em Jesus. Cultive uma fé sincera em Jesus. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Versículo 9 de Lucas capítulo 7. Ninguém nasce com fé. Ninguém nasce com fé. Ela é fruto da nossa decisão pessoal de aceitar a Cristo e deve ser cultivada
dia após dia. A fé deve ser cultivada dia após dia. Romanos 10:17 diz que de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E eu oro para que a fé de cada um de vocês que estão presentes aqui cresça, aumente um pouquinho mais nesta noite por ouvir essa palavra. E insisto com vocês, como eu quero, pelo menos uma pessoa que tome uma atitude diante dessa palavra. Confie que Jesus dará a solução de que você precisa no momento certo. Versículo 10 diz que os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado. Sabe o que eu acho interessante? É que no texto de Lucas, Jesus não disse nada. O centurião tinha pedido, diz somente uma palavra, ou dê somente uma ordem, e o meu servo sarará. Jesus comentou que estava impressionado com a fé dele. Os discípulos voltaram, os líderes judeus e os amigos do centurião voltaram para a casa do centurião e chegaram lá. E qual não foi a grata surpresa que eles tiveram? Aquele servo, antes doente, quase à morte, estava curado. Estava curado. Aleluia! O nosso Jesus é poderoso. O nosso Jesus é poderoso. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Ele continua curando. E eu também creio em cura divina. Eu também creio, eu também oro por cura divina, eu também creio em cura divina, aleluia. Eu também conheço pessoas que foram curadas de doenças gravíssimas, e curadas por quem? Curadas por Jesus. Então eu creio, aleluia, que Ele continua curando. Não importa o tempo, nem o processo. O fato é, o que crê, que depende, que confia, que sujeita-se e cultiva a fé, este receberá a bênção. Para você que tem problema, você deseja ver seus problemas solucionados? Deseja ver seus problemas solucionados? Quer receber a bênção? Acredite, Jesus vai resolver seus problemas no tempo determinado por Ele e de acordo com a vontade dEle. Sabe qual que é o maior problema da vida de alguém? Sabe qual é o maior problema da vida de alguém? O maior problema da vida de alguém é não ter Jesus como seu Salvador e o seu Senhor. Colossenses 2, versículos 13 e 14, diz o seguinte: vocês estavam mortos em pecados e seus desejos pecaminosos ainda não tinham sido afastados. Então, Ele deu-lhes participação na própria vida de Cristo, porque lhes perdoou todos os pecados e apagou todas as acusações confirmadas que havia contra vocês. A lista dos seus mandamentos que vocês não tinham obedecido. Tomando esta lista de pecado, Ele destruiu, pregando na cruz de Cristo. Aleluia! Eu não sei quanto a você, eu fico muito feliz com essa boa notícia. Essa notícia diz que todos os meus pecados, eles foram pregados. A lista dos meus pecados, ela foi pregada lá na cruz de Cristo. Eu não sei se a sua lista era mais extensa que a minha. Talvez a minha seja muito mais extensa que a tua. Aleluia! Mas ela foi pregada lá na cruz de Cristo. O pior problema que eu tinha, o pior problema que você teve ou tinha, o pior problema que alguém possa ter ainda nos dias de hoje, Jesus já tem a solução, porque Ele pagou lá na cruz do Calvário um preço para que todos os nossos pecados, aleluia, fossem pagos, para que fôssemos redimidos, resgatados de todos os nossos pecados. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Eu não sei se a igreja já não sabe mais o que é pecado, já não sabe mais quais são as consequências do pecado. Mas a pior coisa que o pecado faz é nos separar de Deus. A pior coisa que o pecado faz é nos separar de Deus. O pecado tem várias consequências, mas a pior delas é nos separar de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus continua sendo o mediador. Ele continua sendo o mediador. Se alguma coisa aconteceu que te separou de Deus, nesta noite é uma noite de reconciliação. Se você está aqui ou nos ouve pela internet e ainda tem esse grave problema do pecado, saiba que Jesus Cristo, Ele é o Salvador e Ele já tem a solução para esse seu grave problema.
seus problemas eles têm solução em Cristo. Acredite, Ele se importa com você. Por isto, reconheça a graça do Senhor sobre a sua vida. Dependa exclusivamente do poder de Jesus e sujeite sua vida a Ele. Cultive uma fé sincera e espere a solução de Deus. Deixe Jesus mudar a sua vida hoje. Deixe Ele o ajudar a resolver os seus problemas. Comemore e celebre nessa ceia, porque o pecado, seu maior problema, aleluia, já foi resolvido por Cristo Jesus. Que Deus vos abençoe. Glória a Deus.